democracia. Eu costumo dizer, Ângelo, que falar em democracia é fácil, ser democrata é extremamente difícil. E parece que querer ser democrata, ou seja, conversar com esses polos, eu tenho um grande amigo que é um bolsonarista convicto e muito enraizado, e tenho amigos da esquerda mais renitente. E um deles já deixou de falar comigo, tá meio chateado comigo, mas eu mantenho um diálogo com os dois. E eu me sinto meio órfão. Até o papel do isentão, ele passou a ser ridicularizado, né? Se você se colocar numa posição de observador, seja por questões jornalísticas, por questões historiográficas, ou de orfandade, em quem crê, você é ridicularizado. Então, quem está órfão até outubro age como para não cair na polarização? Bom, a primeira coisa é que, assim, esse rótulo do isentão é um rótulo que eu acho que ele é tão equivocado que o isentão normalmente é o cara que briga com todo mundo, né? Se você tem dois grandes grupos e você vai lá, você tem dois exércitos de cada lado, você vai lá sozinho brigar pelas suas próprias ideias com cada um dos lados, você não é o isentão. Na verdade, você é a figura que cada um quer se colocar como livre pensador. Hoje, a maioria dos livres pensadores estão, pelo menos, como isentões, como alguém ali no meio, certo? E assim, agora, uma coisa que é importante que a gente perceba é que existe a ridicularização do isentão, assim como existe a ridicularização da esquerda, assim como existe a ridicularização da direita. Sim. A gente precisa ter esse pensamento de longo prazo e precisa comprar essas brigas, certo? Precisa, obviamente, tentar preservar nossas amizades, mas se for necessário, em nome de defender um ideal, de defender um princípio, de, enfim, não arredar o pé, simplesmente porque as pessoas vão ficar chateadas com a gente. Mas a gente precisa pensar no longo prazo. Eu não vejo muitas soluções de curto prazo, certo? Para 2022 ou 2026. Assim, o Brasil é um país, certo? Que existe gente, um país riquíssimo que existe gente sem saneamento básico, entendeu? É um país riquíssimo que está sempre nos piores colocações do índice do PISA. Então, esse é um problema que a gente tem que ter o realismo de saber que a gente não vai resolver num ciclo de 4 anos ou num ciclo de 8 anos. A gente tem que ter o realismo de pensar em projetos de longo prazo. E é por isso que eu compro muito essa figura do isentão. Por quê? Porque, mas vamos pensar aqui uma figura que estaria meio no meio, certo? Vamos pensar o cara que quer desenvolver um projeto de empreendedorismo social em comunidades carentes. Então, ele talvez tenha uma preocupação contra a desigualdade, contra a pobreza, que seria uma preocupação vista como mais esquerda. Mas é uma preocupação empreendedora, que normalmente também é vista como mais à direita. Se em 2022 ele cola com Lula, metade das pessoas não vão querer se associar a ele. Se em 2022 ele cola com o Bolsonaro, metade das pessoas não vão querer se associar a ele. Se em 2022 ele vota silenciosamente, mas se coloca como uma figura crítica aos dois, talvez no longo prazo o projeto dele não passe por todos os atrasos que teria se ele compra uma das militâncias. E esse senso de urgência que eu falei lá no começo, que essa instrumentalização da polarização serve para que as pessoas não percebam que você pode sim construir uma outra alternativa, uma terceira, uma quarta, uma quinta via, mas no longo prazo, entendeu? Então você tem que sempre nessa urgência estar se associando às pessoas que estão mais diretas. Isso até é gatilho de venda. Numa venda, você vê a Amazon, você vê essas lojas. Quando elas querem te vender uma coisa rápida, elas dizem, o preço será esse dentro das próximas 48 horas, das próximas 24 horas. Gatilho de escassez, certo? Já puxando mais para a parte da oratória. Então, quando a gente fala, você precisa votar agora nesse cara, senão o Brasil vai para o espaço. Isso é um gatilho de escassez para fazer com que as pessoas entrem em uma dessas duas militâncias.